Minutos, confirmando 7 e 8, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira. Como nós divulgamos hoje aqui no nosso programa, uma parada de advertência está sendo realizada pelos servidores do Detran nesta quarta-feira, dia 20. Eles reclamam de uma tentativa do governo do estado de praticamente privatizar o órgão através da chamada terceirização. Há quem garanta, inclusive, que a parada de hoje ela pode ser um ensaio para uma possível greve a ser deflagrada pelo Detran aqui no nosso Rio Grande do Norte. A gente recebe aqui nos estúdios o Ney Fernandes e a Aline Carla, são servidores do Detran, estou aqui falando em nome dos demais da categoria. Ney, pelo que a gente observa, essa pauta hoje de vocês, ela praticamente condena a terceirização, né? Até que ponto a terceirização ela começa a atrapalhar o funcionamento do Detran? Bom dia, Ney. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 95 FM. Marcos, o fato dos contratos das terceirizações no Detran, eles já vêm há algum tempo imprensando, digamos assim, a questão dos funcionários, principalmente do órgão, né? São números que a Aline vai trazer, e alguns dos números que a Aline vai trazer, que são bastante significativos. Inclusive, infelizmente, devido a essa questão da lei da terceirização que o governo foi aprovada pelo governo federal aí há um tempo atrás, da questão da terceirização dos serviços fins, né? Infelizmente, nós estamos passando no Estado brasileiro, nós estamos passando por essa mazela desse serviço, dessa terceirização dos serviços fins. Né? Tanto que na nossa situação particular do Detran, agora no Natal Shopping em Natal, foi aberto, existe um serviço lá, você faz todo o serviço disponível para o Detran, você faz lá no Natal Shopping. Só que nem nenhum dos atendimentos são funcionários do órgão, são todos contratados, que é da empresa que a Aline tem aí, das informações que a Aline vai mostrar daqui a pouco. Só que, assim, particularmente para uma questão do funcionário e do próprio Estado, é interessante se analisar, Marcos, da seguinte forma. Se comenta muito do aspecto da Previdência Social, da Previdência do Estado, da quebra da Previdência do Estado. É interessante se analisar na seguinte ótica. Se o Estado ele reclama do déficit previdenciário, da questão da escassez do recurso, ele tem que analisar, ou ele deve analisar do seguinte aspecto, que quando ele coloca um terceirizado para trabalhar, ele deixa de gerar recurso para a Previdência do Estado. É alguém que está executando uma função que deveria ser de um funcionário do Estado, isso aí até falo independente da questão de ser o Detran, mas ele deixa de arrecadar para o IPE para arrecadar para o INSS. Ou seja, o próprio Estado ele deixa de arrecadar para as suas fontes. É um funcionário que para manter o governo não interessa. Não... Exatamente. No meu caso, de Aline, dos meus colegas que são funcionários do Detran, nós trabalhamos, recebemos, existe o desconto do IPE. Ou seja, o nosso salário gera a receita para o IPE. Se for um contrato, um funcionário terceirizado, já não é para o IPE, vai ser para o INSS. Ou seja, o Estado está deixando de ter uma fonte arrecadadora da Previdência. E aqui em Caicó, essa terceirização já chegou também, já? Aqui nós temos a questão do contrato da Restart, né? Além da questão das impressoras. Aline, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes. Mais uma vez agradecer aqui pelo espaço que você sempre nos dá aqui, nós servidores do Detran e trabalhadores no geral. O programa é sempre disponível aberto. Primeiramente, eu queria só dar continuidade aqui até chegar a essa questão aqui do Detran em Caicó. Ney falou aí da unidade do Natal Shopping, só que a gente tem que analisar a atividade fim, ela foi permitida, né, pelo governo federal, apesar de já ter várias discussões de juristas. O próprio antigo procurador Rodrigo Janot, ele vem questionando sobre essa terceirização da atividade, vinha questionando a terceirização da atividade fim no serviço público, mas mesmo com a terceirização da atividade fim,
a empresa ela tem que fornecer o serviço para qual ela foi contratada. As informações que a gente tem é que as empresas são contratadas para realizar determinado serviço e os funcionários daquela empresa, eles realizam outras atividades. Um exemplo disso, na unidade do Natal Shopping foram contratados 20 recepcionistas no valor do contrato R$587 mil. Só que as informações que a gente tem que essas recepcionistas, e não dar um serviço. E quanto a Caicó, a gente tem a empresa Restart, que realiza o serviço da prova prática. Ela foi contratada pelo governo do estado, pelo Detran, para fornecer os veículos para o teste de volante que o pessoal que está tirando a habilitação vai realizar. E esse contrato foi no valor de R$8 milhões, aproximadamente. Para o estado todo, no caso. Uhum. Só que qual é o problema que está tendo? E o usuário, ele paga. Não é? O usuário, ele paga para realizar o teste R$90 do carro e R$80 da moto. Só que está tendo um problema muito grande porque a empresa não está fornecendo os carros. Isso aqui em Caicó é recorrente, mensal, porque o teste geralmente é realizado aqui no município uma vez por mês. E o usuário paga, que não é um valor baixo, você paga R$90 para realizar um teste de carro e R$80 de moto, né? O usuário paga, quando chega lá não tem o carro. Aí começa o transtorno. Vamos fazer uma gambiarra para tentar que esse teste ele não seja cancelado naquele dia. Geralmente conseguem os carros emprestados da autoescola e aí o usuário depois pede ressarcimento daquele valor que ele pagou e não foi fornecido o serviço. Ou seja, o usuário ele tem que ter o transtorno de ir lá no Detran, pegar a folha, fazer a justificativa do ressarcimento, botar o número da conta e esperar que seja depositado na conta dele. Muitos usuários já estão há mais de 60 dias esperando esse ressarcimento e nada. Cadê o dinheiro que o usuário pagou? E o dinheiro que já foi repassado para a empresa? Porque você sabe que você contrata aquela empresa, paga aquele valor. Mas a empresa não está fornecendo o serviço. E muitas vezes essa cobrança acaba chegando a vocês? Vocês acabam pagando, por exemplo, digamos assim, o pato por esse problema? Com certeza. Sempre. Com certeza. Sempre, né? A gente tenta explicar, porque a gente entende totalmente o lado do usuário. Ele pagou por um serviço. Mas o usuário, ele leva para quem está ali na frente, na ponta. Não quero que vocês me paguem um dinheiro, aí chegam, vocês do Detran estão roubando. Digo, gente, a gente já até recomendou a várias pessoas fazer denúncia no Ministério Público. Ouvidoria do Detran, já colocamos o cartazes. Funciona, por exemplo, se eu fizer agora uma reclamação no Detran através da ouvidoria, eu vou ser ouvido, claro, mas vai surtir algum efeito? Bom, Marcos, como a noção, como se diz a história, infelizmente, a gente passa, nós entramos no órgão, né, a gente, como ela disse, há 2 anos, eu também tenho os mesmos 2 anos que ela, 2 meses a mais só. Teoricamente, grande parte das informações que nós passamos são conhecimentos próprios. Porque o próprio órgão, quando a gente entrou, deveríamos passar por algum tipo de treinamento, nós não tivemos. O que a gente passa é que, o que a gente conhece aqui, se você, independente do seu Detran, onde for o órgão público, tem que ter um sistema de ouvidoria, para que o órgão saiba se você está sendo bem atendido ou mal atendido. A gente encaminha para a ouvidoria. Agora, particularmente, a gente nem acessa se resolve, a gente não tem acesso a esse tipo de feedback, como se diz. É por isso que eu digo, se a ouvidoria não resolver, vão no Ministério Público. O usuário ele tem todo o direito
de denunciar as irregularidades, assim como a gente tem que estar denunciando, colocando aqui. E essa informação desse problema aqui de Caicó, que não é só de Caicó que eu estou falando aqui, mas nos outros Ciretrans está acontecendo também. Após uma assembleia, teve uma reunião rápida com o diretor do DETRAN, o diretor-geral, e foi colocado isso. Eu falei até pessoalmente sobre esse caso então aqui. Ele tem conhecimento, Ele né? tem conhecimento disso aqui, com certeza. O Aline e Ney, a preocupação de vocês então é que, por exemplo, essa questão da terceirização que começa de uma forma tímida, né, pela recepção, daqui a pouco atinge outros setores importantes do DETRAN, é que daqui a pouco o governo consiga o que ele mais quer, que é privatizar sem dúvida, né? Sem dúvida, Marcos. E assim, eu tratei, no início da minha fala, eu tratei de um aspecto bastante, do ponto de vista previdenciário. Como eu disse, quando se paga um salário, e sim, tem um detalhe, esses valores, os valores desses funcionários do órgão que são terceirizados, eles são maiores do que os nossos. São maiores do que os nossos. Ganham mais do que vocês. Ganham mais do que a gente, exercendo as mesmas funções, que seja na área do registro, da parte de veículo, ou que seja na área de habilitação. Eles ganham mais do que a gente. Então, assim, como eu disse na minha primeira palavra, ele deixa de contribuir para o IPE, ou seja, a nossa previdência agora, ela está deixando de ser contribuída por alguém que está exercendo a nossa função, mas não vai ser para a gente. Isso é um dos aspectos. A outra é a parte mais, digamos assim, mais efetiva do serviço público. Obrigatoriamente, nós temos uma responsabilidade como funcionário público. Aí, quem tem esse tipo de responsabilidade até pode se equiparar, só que ele não tem toda a defesa que nós temos com relação a algumas diretrizes como na função de servidor público. Então, assim, é muito interessante. E lembrando que o serviço de veículo, ele é um serviço do registro de veículo, da segurança do documento, tudo, e da habilitação, é um serviço de segurança pública. A grosso, na natureza da coisa, é um serviço de segurança pública. Então, assim, está sendo terceirizado para pessoas que não se tem uma condição, não se tem como diz, o precedente dessa pessoa, é uma questão de indicação. Então, assim, ele não tem a mesma condição que nós que somos funcionários. Agora, no caso, essa pauta de hoje, ela é basicamente a terceirização. Existem outros problemas obscuros do DETRAN que a população de repente não sabe o que está acontecendo? Terceirização, a nossa pauta, contra a terceirização, realização de concurso público. A gente pede isso, né? O quadro está defasado. Está defasado, muito defasado. Muito defasado. A gente espera ter uma gama de aposentadorias aí recentemente. E nessa natureza, o próprio Estado está criando as vagas. O Estado criou vagas para funcionários públicos do DETRAN lá no Natal Shopping. O concurso público, como eu estava dizendo, o quadro está defasado, sim, há essa necessidade. E a questão também de, hoje a pauta principal é contra a terceirização e realização de concurso público, mas se a gente for falar de outras cobranças que a gente está tendo no DETRAN, é a questão da capacitação. Inclusive a gente teve uma informação na última Assembleia Natal, porque 2 anos de DETRAN, tenho colegas lá de 5 anos, colegas com 20 e 30 anos, nunca tiveram capacitação. Mas a gente teve informação de que o DETRAN agora tenta também terceirizar a vistoria, serviço de vistoria. O que é muito grave esse serviço de vistoria terceirizado, é muito grave. Quais são os riscos, por exemplo, de terceirizarmos a vistoria? A gente está tendo informações e outros estados que estão tendo esse processo de terceirização da vistoria, que o Ministério Público, inclusive, está recorrendo aí, de inúmeras fraudes que estão tendo. Inclusive, uma das empresas que está sendo credenciada aqui no Rio Grande do Norte, ela foi denunciada por fraude no estado da Paraíba. O Ministério Público recomendou a suspensão do contrato dela. E aqui no Rio Grande do Norte está sendo feito por meio de credenciamento. Ou seja, a empresa ela não passa por nenhum processo de licitação. Ela vai lá, dá o nomezinho dela e é credenciada.
para realizar esse serviço. Marcos, E só para ainda nessa linha de irregularidades, só lembrar que o Detran ele está aí tendo algumas dessas irregularidades, no caso, investigadas pelo Tribunal de Contas do Estado, não é isso? Exatamente. Ainda falando desse aspecto da vistoria, é bom a gente entender que é o seguinte: o Detran ele não dá esse treinamento a gente, como a Aline falou. Com esse serviço da terceirização da vistoria, alguém que é de fora faz a vistoria e nós somos responsáveis por fazer esse processo da transferência do veículo. Só que o Detran não informa a gente se o recibo é falso. Ele não deu esse treinamento se o recibo é falso ou não. Mas alguém fez a vistoria, então a gente tem que fazer a transferência. A gente não é condicionado a essa forma que a gente fica à mercê desse serviço de qualidade duvidosa, digamos assim, para a gente fazer esse processo. Então, por tudo isso, hoje vocês estão parados. Por tudo isso, cobrando transparência nos contratos, a gente quer que o Estado deixe claro como estão sendo esses contratos, e está sendo muitos contratos, muitos terceirizados, que o Ministério Público também investigue. Você falou aí no TCE, o TCE está assim, já apurando algumas irregularidades, inclusive no contrato de prestação de serviços de impressoras, que o contrato aí também ultrapassava os 800 mil reais. E a gente quer que o Detran, a direção do Detran, o governo do Estado, ele pare com esse processo de terceirização. E quando a gente teve uma conversa com o diretor, aí falamos sobre isso, terceirização, ele disse: não está tendo terceirização, a gente só está encaminhando serviço para uma empresa. Isso é terceirização, né? E quando a questão da capacitação que a gente estava falando, e falei da vistoria, a gente teve informações de que o Detran deu um curso para os terceirizados que vão atuar na vistoria, um curso de capacitação. E a gente cobra esse curso de capacitação. Nunca teve até hoje. Não. Interessante como são as coisas. Nós estamos no nosso país apenas iniciando aí os reflexos da lei da terceirização, né? Infelizmente. Estão apenas começando. Tem um áudio aqui no nosso WhatsApp, vamos saber o que o nosso amigo quer saber? Bom dia, Marcos Dantas. Hoje aqui ouvindo o seu programa e tratando sobre o tema Detran. Uma outra coisa que aqui quem está falando é Péricles Carreiro, e eu, como também outras pessoas, passaram por um problema recente em relação ao Detran, a respeito do recolhimento, o pagamento do IPVA dos veículos. E o Detran parece que cancelou os convênios aí com todos os bancos, e hoje a gente pega uma fila de banco, pega a fila de lotérica e ninguém recebe. Tá uma coisa sem dono isso aí. Quem é que pode falar sobre isso? Sobre isso aí, a recomendação que a gente tem é que que é para pagar preferencialmente em correspondente do Banco do Brasil. Correspondentes que sejam da Caixa Econômica, a gente já teve muitos problemas de o famoso não dar baixa. O usuário faz o pagamento e demora muito para aquele débito ele ser baixado. Mas assim, qualquer correspondente Banco do Brasil, a gente tem o próprio banco lá dentro, que às vezes em final de placa a fila é enorme, mas o próprio Banco do Brasil, em caixas eletrônicos, tem algumas farmácias que também são tem convênio com o Banco do Brasil, que disponibilizam. Nesses locais aí podem ser pagos. Preferencialmente no Banco do Brasil. Preferencialmente correspondente do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. Tem mais uma pergunta aqui, chega. Bom dia, Marcos. Em relação ao Detran, que a moça aí está falando, que faz o teste, né? Paga para fazer o teste de carro, de moto. Isso aí é verdade mesmo. Meu filho mesmo, ele fez. Ele pagou para fazer o teste de moto, mas no dia as motos não vieram. Fizeram com as motos da autoescola. Aí ele deu entrada para receber o ressarcimento do dinheiro. Até agora não recebeu nada. Outra coisa, ele terminou os testes, passou, certo? Passou, estava tudo pronto para receber a habilitação. Aí pronto, né? Aí ficou aguardando, o correio vir deixar. O que aconteceu? Teve que voltar no Detran, porque nenhum telefone fixo no Detran não tem. Se tem, não presta. A gente liga e diz que não funciona.
Aí tem que se Situação deslocar tá do difícil. bairro que é longe, pagar mototáxi, você sabe como é que tá as coisas, não é difícil. Aí teve que ir lá para pedir para autorizar para a habilitação dele ser entregue. Isso também é um desrespeito muito grande a gente. A gente paga tudo direito e é desse jeito ainda que funciona. Eu sou uma moradora daqui do Alto da Boa Vista. Abraçar a minha amiga Josineide aí, ou seja, não há como justificar. O Detran talvez seja hoje um dos órgãos que mais arrecada no nosso estado, né? Ela e vem uma situação como essa. Ela falou nessa questão do telefone, isso é muito interessante. Eu acredito, Marcos, que hoje o Detran ele só perde para a própria Secretaria de Tributação. Só perde para a própria Secretaria de Tributação. Sem falar que a gente, quando ela falou o rapaz lá, o anterior falou da questão de Pélix falou da questão do IPVA, a gente quando emplaca faz o registro de um veículo zero, ele automaticamente, quem gera o IPVA é a gente. Na hora que a gente lança as informações, o sistema Detran é quem lança o IPVA, ou seja, a gente ainda faz esse serviço com relação a isso. E assim, para o que arrecada, para o que entra hoje dentro do órgão, eu diria que o Detran ele não era para ter nenhum tipo de problema, a ponto até de chegar essa questão da terceirização. A ponto de chegar essa questão da terceirização. Nós éramos para sermos como se diz, sermos uma administração eficiente, tanto do ponto de vista interno, quanto do ponto de vista externo, de atendimento ao público. E sobre o que a colega, como é o nome? Josineide falou, sobre a questão dos telefones não funcionam. Ela comprovou aí, né, falou aquilo que eu falei dos carros e das motos, dos testes. Os telefones não funcionam, inclusive para nós usuários, porque nós servidores, muitos dos problemas não se resolvem em Caicó. Tem que se resolver ligando para Natal. A maioria das vezes a gente tem que pegar aqui o próprio celular, o próprio bolso, para resolver um problema do usuário. E que situação, né? O governador está vindo reinaugurar a reforma do Centro Cultural de Caicó no próximo sábado, né? O Detran, numa situação como essa, o governador está vindo agora reinaugurar o Centro de Caicó. O teatro já foi inaugurado umas 10 vezes. Ele vai inaugurar a 11ª vez sábado, né? Obrigado pela participação de vocês. Essa paralisação de hoje pode ser um aviso de uma greve que possa vir por aí? Pode sim. Nós teremos dia 26, próxima semana, nós teremos exatamente uma assembleia em Natal para justamente ajustarmos outras pautas. Hoje, exclusivamente, seria essa da questão da terceirização. Mas próxima semana teremos uma assembleia que, além de tratar dessa questão da terceirização, a gente ainda tem outros pontos para serem discutidos. Pronto, aqui vem falar, né? Que só para encerrar aqui, Marcos, sobre a questão da terceirização, que é a pauta principal de hoje, eu queria deixar claro que a gente não está contra o trabalhador terceirizado, né? É contra a forma que a terceirização ela vem ocorrendo. Inclusive, o Fantástico do dia 17, domingo, mostrou claramente como é a terceirização aqui no Brasil. Os interesses que existem por trás. A terceirização aqui no Brasil, ela é o cabide de emprego eleitoral e troca de favores. E financiamento público de campanha. Ok, obrigado. Conversei com o Ney Fernandes, com a Aline Carla, né?